Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 39. A Ele glória, a Ele honra, a Ele louvor. Senhor, Tu és tremendo e poderoso. Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra que aquela mulher lhes testificava. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Amém. Fecha os teus olhos, reclina tua fronte. Oramos ao Senhor mais uma vez. Eterno Deus, Pai que está nos céus, santo é o Teu nome, Senhor. Nós Te adoramos nessa noite, pela oportunidade de estarmos na Tua casa, de estarmos aqui em Tua presença. Senhor, Tu nos conheces, Senhor. Tu nos sondas, Senhor. Vem de encontro ao nosso coração, Senhor. Vem de encontro à nossa vida. Vem de encontro, Senhor, à nossa necessidade nessa noite de uma maneira especial. Que nós possamos ser alcançados, Senhor, pela Tua palavra. Sermos alcançados, Senhor, meu Deus, pelo aquilo que Tu queres, Senhor, trabalhar em nossas vidas e em nossos corações. Fala, Senhor, conosco de uma maneira especial, Senhor. Fala conosco, Senhor, do jeito que Tu desejas, Senhor. E nós Te glorificamos e Te bendizemos. E exaltamos o Teu nome, Senhor, por tudo quanto, Senhor, Tu já tens feito. Mas também por tudo que ainda vais fazer, Senhor. E eu quero Te agradecer em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém, Jesus. Amém, irmãos? Podeis assentar, porque o nosso horário ele não nos espera. E eu gostaria de compartilhar com você algo da parte de Deus nessa noite. Se você pegar o capítulo 4 do Evangelho de João, você vai ver Jesus falando uma frase muito interessante. Jesus utiliza a seguinte expressão. Lá no início do capítulo 4, Jesus fala para os seus discípulos, dizendo que era necessário, capítulo 4, versículo 4, e era necessário passar por Samaria. Se você pegar a sua Bíblia, irmãos, e lê-la, você vai encontrar na Bíblia Sagrada, desde o tempo de Neemias, você vai ver que havia já um conflito entre judeus e samaritanos. Para nós podermos contextualizarmos um pouquinho, você entender o significado dessa adversidade, desse conflito interracial de judeus e samaritanos, você precisa voltar um pouquinho mais na história. Você vai ver que a cidade de Samaria, ela é uma cidade edificada em cima de um monte. Ela foi edificada pelo pai do rei Acabe. E o pai do rei Acabe, ao edificar aquela cidade sobre o monte Gerizim, ele transforma aquela cidade a capital de Israel. Por isso você vai ver nos textos bíblicos, muitas vezes, se referindo a Samaria, antes mesmo de existir os samaritanos. Então era uma cidade edificada sobre um monte, aonde transformou-se a sede do reino de Israel, que ficou na divisão dos reinos. Quando Salomão morre, há uma contenda sobre a sucessão, e divide-se o país em dois, reino do sul e reino do norte. O reino do norte se estabelece a capital nessa cidade chamada Samaria. Quando então, irmãos, cai Israel, e os israelitas são levados cativos pelos assírios à Babilônia, era costume, preste atenção para você entender,
Era costume o conquistador levar o povo de uma região para outra região. E foi isso que aconteceu. O conquistador, o rei assírio, leva os filhos de Israel cativo e traz outros povos cativos para a região de Israel. E com os judeus que não foram levados cativos, com os povos estrangeiros, a Bíblia nos conta que nasce então essa etnia de samaritanos. Ali nascem os samaritanos. Como era uma mistura, irmãos, você pegar o texto bíblico, ler a história, você vai ver que era uma mistura de povos. E cada um tinha os seus deuses, a sua idolatria, serviam ali os seus deuses, cultuavam da maneira que eles bem entendiam. Então Deus, porque aquela era uma terra, o que, irmãos? Santa. Você vai ver na história que Deus envia leões. Pastor, mas Deus faz isso? Irmãos, Deus só não faz nos nossos dias. Quem é que já se perguntou, por que Deus não faz essas coisas nos nossos dias? Alguém já fez essa pergunta? Levante a mão. Graças a Deus tem gente sincera ainda na igreja, né, irmãos? Tinha gente doido para perguntar. Por que Deus não faz isso, pastor? Por que Deus não se move do jeito que Ele movia na Bíblia? Porque Deus, em primeiro lugar, abriu a porta da graça. E graça significa misericórdia. Segunda coisa, Deus fez uma promessa para ele: não vou contender mais com o homem. Está lá em Romanos capítulo 1. Deus entrega o homem às suas paixões e concupiscências. Quem entendeu, diga amém. Eu vou dar só um breakzinho aqui, irmão, só para você entender. É tipo assim, ó. Ei, você faz o que você quiser da sua vida, se vire. Lá no final, a gente acerta as contas. Quem entendeu, diga amém. Então, irmão, Deus não vai vir xingar você. Deus não vai chamar você de pecador. Deus não vai vir chamar você de ímpio. Deus não vai tocar o terror na sua vida. Deus vai fazer com que você sofra, ou seja abençoado segundo as decisões do teu coração. Deus não vai mais brigar com você. Deus tomou essa decisão. Isso é maravilhoso por um lado, terrível por outro, né, irmãos? Porque vamos falar a verdade, né, irmãos? Se morresse uma meia dúzia, todo mundo já dava um jeito de alinhar a vida. Dava ou não dava? Deus fez isso lá no Velho Testamento. Sabe o que aconteceu? O povo foi lá no rei da Síria e disse assim: está morrendo todo mundo com medo de leão. Por quê? Porque estão profanando a terra. E eles não conhecem, olha como é que está o texto escrito. E eles não conhecem o Deus da terra. Por favor, vai lá na Babilônia e me traz um sacerdote para ensinar esse povo que o Deus dessa terra é terrível. E foi o que foi feito. Foi trazido um sacerdote da Babilônia e ensinou o povo quem era o Deus daquela terra. E aí nascem os samaritanos, que creem também no Deus de Jacó, no Deus de Isaac, no Deus de Abraão. Quando Jesus no capítulo 4 vem e diz assim, ó, é necessário eu passar por Samaria, os samaritanos não se davam com os judeus, justamente devido a já aquele contexto de guerra com Neemias, porque Neemias queria reedificar o templo em Jerusalém, e os samaritanos já tinham um templo em Gerizim, no monte de Samaria, e começou aquele conflito, porque os samaritanos não criam em toda a lei, mas criam apenas os 5 primeiros livros do Pentateuco. Jesus vem, irmãos, para quebrar toda essa discussão teológica, filosófica, social, interracial. É maravilhoso esse Jesus, não é, irmãos? Só que, irmãos, se você pegar a sua Bíblia em Lucas, você vai ver que os samaritanos não deixaram nem Jesus posar em Samaria. Os discípulos foram lá e quiseram arrumar um lugar para Jesus posar, e os samaritanos não permitiram. Por quê? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Aí vem Jesus no capítulo 4 de João e diz, é necessário eu passar por Samaria. Irmãos, Jesus, ele pregava para multidões, sim ou não? Mas Jesus também pregava para uma pessoa. Se você pegar, irmãos, você vai ver vários encontros de Jesus com uma só pessoa. Por exemplo, Jesus, no capítulo 3 de João, ele tem uma conversa com Nicodemos. Ele fala para Nicodemos coisas que Nicodemos fica torto da mente, irmãos.
Ele olha para Nicodemos e diz: necessário te é nascer de novo. E ele pensa: mas como pode um homem voltar para o ventre da sua madre e tornar a nascer? E Nicodemos fica doido, irmãos. Jesus, em outro lugar, ele atravessa o mar da Galileia, ou Genezaré, ou Tiberíades, como você queira chamar, porque dependia o nome do mar da cidade onde era a costeira. E ele atravessa, pisa na praia, e vem um moço terrivelmente demoniado por uma legião de demônios, e Jesus liberta a vida dele e transforma ele num discípulo. Vem Jesus, para debaixo de uma árvore, cercado por uma multidão, olha lá para cima. E hoje à tarde nós lembrava aqui com uma conversa com o irmão, daquela música, né? Como Zaqueu, meu Deus do céu, né? Até bêbado cantava na esquina essa música, irmãos. E Jesus para, esquece que existe uma multidão, olha para aquele homem que todos consideravam miserável e pecador e diz: hoje me convém pousar na tua casa. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? E dessa vez Jesus diz: é necessário passar por Samaria. Por que era necessário passar por Samaria? Porque meio-dia Jesus tinha um encontro marcado com uma mulher. E é tão interessante que Jesus precisava ter um particular com aquela mulher. Jesus não poderia estar com os discípulos. Por quê? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Jesus chega no poço de Jacó, lá em Samaria. Senta na beira daquele poço. E diz para os discípulos: vocês vão ali no vilarejo e busquem comida, preparem nossa refeição. Jesus já tinha um encontro marcado na agenda do céu, irmãos, com aquela mulher naquele dia. Quando dá meio-dia, Jesus vê se aproximar do poço de Jacó uma mulher com um cântaro em sua mão. É claro que era por um objetivo: tirar água do poço. Quando ela vai tirar água do poço, Jesus começa um diálogo com aquela mulher. E Jesus utiliza de algo que aquela mulher poderia fazer: dá-me de beber. O que acontece, irmãos? Imediatamente no coração daquela mulher traz todos os traumas étnicos, sociais entre judeus e samaritanos. Como tu, sendo judeu, pede para mim, dá-me de beber, que sou mulher samaritana? Por quê? Porque nós não nos damos com os judeus. Com que ousadia, com que coragem você quer que eu lhe dê água? E Jesus, você já sabe, você já leu esse texto várias vezes. Jesus começa então a dizer para aquela mulher: olha, mulher, se você soubesse quem te pede de beber, você lhe pediria e ele te daria uma água viva. Eu quero que você escreva uma coisa na tábua do teu coração: Jesus não faz nada na nossa vida por acaso. Jesus não trabalha na sua vida, na sua casa, no teu coração por nada. Quando Jesus diz para os seus discípulos: é necessário eu passar por Samaria, não é um acidente, é um propósito. Escreva uma coisa na tábua do teu coração: não existem acidentes para Deus, não existem coincidências para Deus, existem propósitos para Deus. E eu quero que você olhe para dentro do teu coração e diga para você mesmo: eu sou um propósito de Deus. Você é um propósito, você não é um acidente, meu irmão. Você que está em casa, você não é um acidente, você é um propósito de Deus. Mas pastor, tanta luta, tanta adversidade, tanto problema que às vezes me cerca. Sim, porque estes vão transformar você naquilo que Deus quer que você seja. E muitas vezes quando nós resistimos isso, sabe o que Deus faz? Deus permite que eu seja provado, como pelo fogo. Porque são as nossas tribulações que produzem em nós, diz Paulo na carta aos Romanos capítulo 5, que produzem em nós experiência. São as nossas provações que transformam quem eu sou. Por que hoje é uma grande dificuldade na primeira infância e na adolescência? Porque as crianças não são mais provadas. Irmão, esse dia eu estava lembrando, né, que eu corria num muro no Brasil para Cristo. O pastor Adão lembra? Tinha um muro que cercava a igreja. Ele devia ter 1,80 m de altura. E ele devia ter uns 30 centímetros de largura.
Eu me lembro que eu corria em cima daquele muro. Eu disse, meu Deus, como é que eu não me matava? Qual é a criança hoje que corre em cima de um muro de 1,80 m? Eu me lembro, irmãos, que nós brincávamos com os colegas na rua, né? Eu fico pensando nas coisas que a gente fazia quando era criança. Eu torcia para que chovesse, irmão, porque daí a rua da frente da igreja alagava, e nós brincávamos de piscina na rua. Por isso que a gente às vezes tem mais imunidade que as crianças de hoje em dia. E era valeta, irmãos. Vou falar uma coisa aqui que só os mais antigos, com mais de 40, sabem o que é. A gente caçava girino. Tem uns que só fazem assim, ó. Irmão, você tem mais de 40 anos. As crianças hoje em dia nem sabem o que é isso, irmão. É de comer? Depende, se for rã. Quem está entendendo, diga amém. São as nossas experiências que vão nos trazer esperança, diz o apóstolo Paulo. Então você passa por uma tribulação, você passa por uma prova, você passa por uma dificuldade. Nosso prazer era pular a valeta de um lado para o outro. De vez em quando um caía com os dois pés dentro. Só quem já morou em vila sabe do que eu estou falando. Quem está entendendo, diga amém. As nossas tribulações produzem em nós experiência. E a experiência produz em nós esperança. E a esperança não traz confusão. Porque eu tenho certeza, olha, eu já passei por isso. Vai ser fácil, vai ser tranquilo, vai ser maravilhoso, eu já passei por isso, eu tenho experiência. E eu tenho esperança que eu vou passar e vai ser uma bênção. Agora, quando eu não consigo suportar a tribulação, quando eu não consigo ser provado na minha vida, eu não produzo em mim essa experiência, e o que causa em mim? Ansiedade. E a ansiedade é a incerteza do futuro. Eu não sei o que vai vir no meu futuro. Sabe por quê, irmão? Porque eu não tenho experiências. Eu não consegui suportar minhas tribulações. Agora Jesus, irmãos, Ele nos conhece. Então Jesus tem aquele encontro particular com aquela mulher, sabe para quê, irmãos? Para transformar a vida dela problemática, rejeitada socialmente, rejeitada emocionalmente, psicologicamente destruída, está buscando relacionamento, já está no sexto, e não funcionam os relacionamentos para esta mulher. Já era casada 5 vezes, aí desistiu do casamento, porque ela achava que casamento não funcionava mais. Então quem sabe eu tendo um relacionamento extraconjugal, quem sabe eu seja feliz. Credo, pastor, essa mulher era assim? Era. Aí você tenta imaginar no contexto de Jesus no primeiro século, uma mulher que já tivera 5 casamentos, agora ela tem um sexto, e não é casamento, é um relacionamento extraconjugal. Imagina qual era o rótulo daquela mulher na sociedade que ela vivia. E mesmo assim Jesus foi lá buscar ela. Coisa maravilhosa, irmãos. Sabe por quê? Porque para Jesus não existe acidentes, existem propósitos. Jesus, irmão, não vai fazer uma obra no seu coração, na sua vida, para nada. Jesus vai fazer uma obra extraordinária na sua vida, para cumprir um propósito. Isso que eu quero que você saia daqui entendendo hoje, que a situação na qual você está vivendo, Deus está trabalhando na sua vida por um propósito. Eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo que tudo que nós vivemos na nossa vida é para um propósito. Quando você entende isso, irmãos, você começa a descansar mais do Senhor. Por isso que quando você vê Pedro dizendo assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, não é por acaso. É porque daí você entende que Jesus está no controle. E quando você vê nesse texto bíblico, Jesus trabalhando com aquela mulher, indo em busca daquela mulher, não é por um simples encontro, mas porque Jesus queria que ela fosse uma agente de Deus em Samaria. Você viu comigo que Jesus não podia nem ficar em Samaria. Jesus foi lançado embora em Lucas capítulo 9, se não me entrar a memória, porque ele foi reconhecido junto com seus discípulos que eles estavam indo para Jerusalém. Não, vocês não têm pouso aqui.
Vocês acham que os samaritanos iam ouvir a mensagem de Cristo? Vocês acham que os samaritanos iriam parar para ouvir o que um judeu teria para pregar acerca do reino dos céus? Não. Qual foi o conflito de religiosidade com a mulher samaritana? Sim, foi um conflito litúrgico. A mulher samaritana chega para Jesus e diz assim: olha, vocês judeus dizem que vocês têm que adorar em Jerusalém, nós samaritanos dizemos que temos que adorar aqui em Samaria, no templo. Afinal, onde é que tem que se adorar a Deus? E Jesus vem e destrói com essa ideia de local físico. E diz: vai vir a hora, e a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aleluias. E aonde estiver reunidos 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou presente. Eu sou igreja com vocês, eu sou o cabeça e você é a igreja. Quem está entendendo, diga amém. Então, irmãos, esse espaço aqui é onde se reúne a igreja. Eu sou com você, igreja. Pastor, tem como ser igreja sozinho? Não, irmão, sozinho não tem como. Você precisa no mínimo 2. E você que vê que na Bíblia a palavra 2 é muito forte. Por exemplo, o que um concordar na terra está concordado no céu? É isso que diz a Bíblia? Não, o que a Bíblia diz é: o que 2 concordarem na terra está concordado no céu. O que mais? Sejam 2 do que seja 1, porque quando um cai o outro levanta. Um cordão de 3 dobras não pode ser arrebentado. Quem está entendendo, diga amém. Então, irmão, olhe para essa pessoa linda do seu lado e diz: não adianta, eu preciso de você, porque eu sou só igreja quando eu estou com você. Não, irmão, diz aí: eu só sou igreja quando eu estou com você. Porque igreja é corpo, irmão. Você já viu o corpo de um membro só? Não, irmão, o corpo tem muitos. O apóstolo Paulo ainda usa essa frase: o corpo tem muitos membros. Não existe uma igreja de um membro só. É impossível. Aleluia, Jesus. Então Jesus vai lá, irmãos, e transforma o coração daquela mulher, cura ela de dentro para fora. Tudo que Jesus busca fazer na nossa vida, irmãos, tem um propósito. Terceira coisa que eu quero que você destaque no seu coração: o que Jesus faz na sua vida é para alcançar os outros. Eu vou repetir que é para você entender. Jesus não vai fazer nada na sua vida que não seja para refletir na vida dos outros. Sabe como é que Deus chama você, irmãos? Árvore de justiça. Quem já ouviu esse termo na Bíblia? E eu vou fazer outra pergunta para você: a árvore, ela dá o seu fruto para ela mesma comer? Não. A árvore produz fruto para os outros comerem. Então nada do que Jesus fizer na sua vida é para você, mas é para que os outros vejam o que Deus fez na sua vida. Jesus cura aquela mulher de uma maneira poderosa, fantástica, extraordinária. Pena que o nosso horário já está batendo aqui, irmão. Gostaria de pregar pelo menos mais umas 2 horas. Aquela mulher, ela chega naquele poço com um cântaro nas suas mãos. Se você pegar o texto sagrado, você vai ver que depois de ela ter um encontro especial com Jesus, e ela reconhecer, ela olha para Jesus e diz assim: vejo que tu és profeta, porque ninguém pode dizer as palavras que tu dizes. Jesus veio ser profeta na vida daquela mulher, assim como Jesus está aqui nessa noite para ser profeta na sua vida. Não é o pastor, mas é Jesus através da pessoa do Espírito Santo. E todo coração que se abrir nessa noite vai ouvir a voz do Espírito Santo profetizando na sua vida, no seu coração. Nem todos aceitam Jesus, mas todos quantos o aceitam, João diz no seu Evangelho, capítulo 1, que Ele lhe dá o poder de serem feitos filhos de Deus. E aquela mulher agora deixando o cântaro junto à fonte, ou seja,
Se a gente ler o contexto da Bíblia, a gente vai ver que, a gente vai entender, ela deixou o cântaro junto do poço. Preste atenção. Deixando o cântaro junto à fonte. Pouquinho atrás você vai ver um texto de Jesus dizendo, olha mulher, se você soubesse quem te está lhe pedindo de água e de beber, você lhe pediria, ele te daria água viva. E se você bebesse dessa água, do seu interior saltaria uma fonte para a vida eterna. Jesus está dizendo, eu sou a água viva. Eu sou a fonte. É como se aquela mulher estivesse de uma forma, pastor Adão, abandonando todo o seu passado. É isso que você tem que fazer, meu irmão. Passado muda alguma coisa, irmão? Tem como eu transformar o passado? Tem como eu mudar? Tem como eu acrescentar 1 segundo na minha vida do meu passado? Não, você não muda passado. Você não consegue mudar a história. Você consegue mudar o presente e alterar o futuro. Eu vou repetir aqui para você colocar isso aqui na tábua do teu coração, irmão. Você consegue mudar o presente e alterar o futuro. Se você colocar alguma coisa no seu coração, hoje você nunca mais vai ser a mesma pessoa que você é. É como se aquela mulher estivesse chegando para Jesus, dizendo, ó Jesus, eu quero entregar nos teus pés, porque Jesus é a fonte, irmão. Jesus, eu vou deixar nos teus pés o meu passado. Eu vou deixar aos teus pés a minha história. Eu vou deixar aos teus pés todo o meu currículo. Porque eu não mudo ele. Eu não mudo a minha história. Eu não mudo o meu passado. Mas Senhor, Tu podes alterar o meu presente e modificar o meu futuro. Então, irmão, por favor, pare de remoer o passado. Você não vai modificá-lo. Pare de remoer a história passada, você não vai conseguir alterar. Por quê? Porque o diabo usa o teu passado para te paralisar. O diabo usa o teu passado para te constranger. O diabo usa o teu passado para deixar você inerte, paralisado. Não, irmão. Deixa Jesus reescrever agora a tua história. Então quando essa mulher ela chega com um cântaro e sai sem um cântaro, é mais ou menos isso. Eu estou usando aqui de uma forma análoga, comparativa, dizendo, Jesus, eu estou deixando junto a ti toda a minha história, e agora eu vou viver uma nova história. E quando você leva Jesus com você na sua história, irmão, se você analisar o contexto sociológico dessa história da mulher, ninguém busca água meio-dia. Se você já teve aquelas experiências, ou conhece avô, histórias dos seus avós, dos seus avós, as mulheres eram sempre responsáveis por descer lá a cacimba, aqui é mais para o sul, aqui é cacimba, e buscar água em latas, para encher lá as talhas de água. Alguém já viu isso aí? Alguém vivenciou isso na sua história? Há não muito do que uns 30 anos, pastor Adão, no Pestano isso era muito comum, porque tinha as chamadas penas nas esquinas ali do bairro Pestano, e as mulheres tinham que buscar água para a lida da casa, para a comida, para o almoço, para tomar banho, porque não tinha água encanada. Isso não tem 30 anos. Para fora você nem imagina. E isso era feito pela manhã e à tarde, jamais ao meio-dia. E essa mulher vai buscar água ao meio-dia. Por quê? Porque ela não podia vir com as outras mulheres. Ela era uma pária, ela era uma excluída da sociedade. Agora sabe o que acontece? Essa mulher, irmãos, ela larga o cântaro junto de Jesus, e ela corre para a sua cidade, gritando, berrando, dizendo, eu encontrei o Cristo, eu encontrei o Messias, eu encontrei o enviado de Deus. Irmão, como é que uma pária, uma pessoa excluída, uma pessoa que era desprezada pelas outras pessoas, agora é cheia de coragem para falar a respeito de Cristo? Porque agora, irmãos, ela tem a fonte dentro dela. Sabe como é que você consegue fazer coisas impossíveis, irmão? Quando você tem a fonte dentro de você.
Agora, quando você tem a cisterna, você sabe o que é uma cisterna, irmão? Eu conheci uma cisterna no Arroio do Padre, lá na casa da irmã Diva, irmã Vilma. A cisterna, ela não tem fonte, ela não tem vertente, ela é água da chuva, só tem água quando chove. É uma água parada, é uma água sem vida. Quem está entendendo, diga amém. O que você prefere ser, irmãos? Uma fonte ou uma cisterna? Sabe por quê, irmãos? Porque fonte pode dar. Pode pegar à vontade, pega à vontade, porque nunca falta, não falta nunca, irmãos. Quanto mais tira, parece que mais vem. Quanto mais retira, pastor Adão, mais vem. Quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais, aí você começa a entender Bíblia, quando Jesus diz, melhor é dar do que receber, aleluia, porque eu posso dar, porque eu tenho de sobra, sempre tem em mim. Quanto mais tira, mais tem. Quanto mais tira, mais tem. Quanto mais tira, mais tem. Quem está entendendo, diga amém. Agora quem não tem fonte, tem que se preocupar, irmão. Tem que fazer racionamento. Não pode dar para os outros, porque pode faltar para si. Agora quem tem a fonte, irmãos, não tem falta. Quem tem a fonte, irmãos, nunca vai sentir falta de nada. E essa mulher entra lá e diz, eu encontrei o Cristo, porque Ele contou tudo da minha vida. Irmãos, quando você encontra o Cristo, não tem como esconder nada. Nós nos tornamos literalmente um livro aberto para o Senhor. Aí sabe o que aconteceu, irmãos? Foi tão impactante, meu Deus do céu, já estou encerrando, irmão. Foi tão impactante a exposição daquela mulher, que era uma mulher escondida da sociedade, excluída da sociedade, que não tinha convívio social com as pessoas, não podia bater um papo com a vizinha. E foi tão impactante a coragem daquela mulher, que todo mundo veio ver quem era o Cristo, quem era esse profeta. Ou seja, Jesus não podia entrar, então eu vou fazer a obra no coração de um que vai entrar lá, e quando ele entrar, ele vai trazer todos. Fique em pé, irmão. Eu vou orar por você. A gente aprendeu algumas coisas poderosas aqui nessa noite. Eu quero dizer para você que Jesus quer fazer uma grande obra na sua vida, mas tão poderosa, se você deixar, tão maravilhosa, que Jesus vai transformar você num agente poderoso para a sua casa, num agente poderoso para a sua família, um agente poderoso lá onde você trabalha, um agente poderoso lá onde você caminha, com teus vizinhos, com a sua casa, com o lugar onde você mora. Deus vai transformar você em algo tão poderoso, que Ele agendou essa noite para você estar aqui. Jesus agendou no céu essa noite para mim estar com você aqui nessa noite. Você crê nessa palavra? Põe a mão sobre o seu coração. Pastor, mas o senhor não sabe a história da minha vida. Realmente, irmão, não sei. Pastor, o senhor não sabe como é que eu estou vivendo. Pastor, o senhor não sabe qual é a situação na qual eu me encontro. Realmente, irmão, não sei. Mas Jesus, Ele é especialista, como Ele encontrou aquela mulher junto ao poço. Ele quer encontrar você aqui nessa noite. Ele quer encontrar a sua vida nessa noite. Ele quer encontrar seu coração aqui nessa noite. Eu não sei como é que está a sua alma, meu irmão, mas eu sei como é que ela pode sair daqui aliviada. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos, meu irmão. Eu lembrei desse hino aqui da harpa. Dá um dó maior aí para mim, irmão Marco. Vou ver se fecha o dó maior. Se tu, minha alma, a Deus suplicas,
e não percebes, confiando fica, aleluia, em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Escute. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Olha o que Jesus faz por você. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Então diga para tua alma: porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus, aleluia, porque bem cedo, quem sabe não é hoje, Jesus virá. Terás em breve, isso é uma esperança, as dores findas no dia breve da sua vinda. Mesmo se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus, porque bem cedo Jesus virá. Quem sabe hoje não é o dia que Jesus passa pelo teu caminho e diz para você: vinde após mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Quem sabe não é hoje Jesus para debaixo da árvore que você está em cima e diz para você: ei filho, ei filha, hoje me convém pousar em sua casa. Ou quem sabe você que tem fé, chega e diz para Jesus: Jesus, basta uma palavra e eu ficarei são, basta uma palavra e eu ficarei curada, minha filha ficará curada em minha casa, meu pai ficará curado em casa. Quem sabe, Senhor, basta uma palavra e a minha família será salva. Então, irmãos, quem sabe não é hoje o dia que Jesus libera uma palavra para você e diz: oh, como é grande a tua fé, seja feito conforme a tua fé, vai em paz, aleluia. Quem sabe não é hoje o dia que Jesus opera uma grande obra na sua casa, na sua família, com seus filhos. Quem sabe não é hoje o dia que Jesus pode fazer o milagre acontecer. Oh, aleluia. Nós abrimos o culto dessa noite dizendo: tudo que pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado através do Filho. Então, irmãos, peça nessa noite, pedi e dar-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe, disse Jesus.
Senhor, nós oramos nesse instante pela vida dos teus filhos, nós oramos, Senhor, nessa noite pela vida das suas filhas, e nós estamos crendo numa grande obra, nós estamos crendo num grande milagre, nós estamos crendo, Senhor, que é um tempo de restauração, é um tempo de cura, é um tempo, Senhor, de renovo de fé, de esperança, é um novo tempo, Senhor, também no Espírito Santo. Renova em nós o teu Espírito Santo. Oh, Senhor, abençoa os teus filhos e as tuas filhas, fortalece-os na jornada da fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nós oramos. E assim, Senhor, nós te adoramos e bendizemos o teu nome. Oh, aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor.